Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que ouvem agora essa palavra. Eu peço que Deus possa iluminar os seus entendimentos a respeito das verdades que Ele mesmo nos revela em sua palavra. Nós temos falado sobre o seguinte título: o cristianismo como modo de vida. E nós vamos falar agora sobre o segundo ponto, que é o autojulgamento. O cristão deve constantemente avaliar o seu desempenho. Cabe a ele identificar seu andar perante o Senhor Deus. Nós somos constituídos dessa capacidade de julgar, ou seja, avaliar se as coisas são certas ou não. Mas existe às vezes dentro de nós um pensamento crítico. Nós somos capazes de olhar para coisas que são erradas, ou seja, não estão como deveriam ser, e muitas vezes dar o nosso parecer através de juízos. E muitas vezes julgamos as pessoas. Existe, logicamente, a capacidade que Deus nos deu de sabermos diferenciar o que é certo e errado, como por exemplo, Jesus, olhando para os líderes religiosos de sua época, ele ensinou aos seus discípulos o seguinte: observar o que eles falavam, o que eles faziam, o procedimento deles, mas que não viessem praticar como aquelas pessoas praticavam, porque elas falavam uma coisa e praticavam outra. Isso é ter senso de juízo, um senso crítico, ser capaz de julgar. Quando uma pessoa está fazendo uma coisa errada e a gente avaliar e dizer: eu não quero fazer dessa maneira. Isso não é julgar. Agora, nós não somos chamados a dar sentença de juízo para aquelas pessoas que promovem aquilo que não é certo. Nós não somos juízes. Logicamente que pela palavra de Deus nós concluímos que certas coisas que são feitas demonstram que uma pessoa não é salva. Mas ainda assim, nós não somos dotados dessa capacidade de sentenciar ninguém. Agora, nós devemos ser juízes de nós mesmos. Isso é um ponto que aprendemos na fé cristã, que é o autojulgamento. Eu quero ler algumas passagens que demonstram isso na Bíblia Sagrada. Como, por exemplo, 2 Coríntios 13, verso 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então observe a recomendação de Paulo: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Muitas pessoas dizem ter fé em Deus. Muitas pessoas afirmam isso, mas Paulo está dizendo: será que você realmente tem fé? Então faça esse exame. Efésios 5, verso 15 diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Ou seja, nécios, pessoas tolas, sem entendimento. Nós devemos fazer essa observação. Então diz assim: vede diligentemente, ou seja, com cuidado, se realmente nós estamos andando como cristãos ou como pessoas tolas. Então, o cristão genuíno e verdadeiro, ele precisa promover esse autojulgamento a respeito de si mesmo, para ver se realmente ele está andando na presença de Deus corretamente, se ela está andando na presença de Deus corretamente. Então, o cristão precisa disso, julgar a si mesmo. Ele precisa avaliar: será que eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? Muitas pessoas gostam, né, de destacar isso em suas vidas. Eu sou assim mesmo, eu faço o que eu quero, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas na verdade, meus irmãos e meus amigos, nós devemos fazer aquilo que Deus quer. Então não existe tanta essa liberdade como nós queremos, não.
Porque se a gente fizer o que a gente quer, a gente só faz o que é mal. Precisamos fazer aquilo que é agradável a Deus. Então, que nós possamos entender que uma das características da vida cristã é o auto-julgamento. Que você possa fazer essa reflexão sobre si mesmo e que Deus o ajude nesse trabalho de identificar na sua vida o que você precisa melhorar. Eu me lembro de uma pessoa que dizia, nós temos pontos fortes e pontos fracos. Os pontos fortes devemos aperfeiçoar. Os pontos que são mais fracos, nós realmente devemos aprender a lutar e crescer de tal maneira que esses pontos não sejam mais tão fracos na nossa vida. E isso vem através do auto-julgamento. Que Deus o ajude. Um grande abraço e a paz.